Olá, meus amigos e amigas. Meu nome é Pedro Gonçalves. Seja bem-vindo ao Fragmentos, esse espaço em que eu tenho aqui na internet para falar um pouco sobre livros, literatura. E hoje chegamos ao quinto vídeo desse começo do canal. Para quem me acompanha no Instagram, vale a pena você seguir @blog.fragmentos. Eu disse que quando eu comecei a criar esse canal e assim, eu não pensei muito por exemplo, em fazer coisas muito bem perfeccionistas e tal. E eu queria só uma meta: fazer 10 vídeos nesse mês de julho. Chegamos na metade, então pode ser que a gente consiga cumprir a meta e dobrá-la, quem sabe, né? Vamos esperar aí pra ver. Como vocês viram no título desse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre biografias. As biografias que eu tenho aqui na minha coleção e um pouco das que eu pretendo ainda ter e tal. Inclusive, uma delas eu já estou sonhando que chegue aqui. Mas vamos lá. Antes de tudo, você pode curtir esse vídeo, pode comentar qual é a sua biografia preferida, se você gosta do gênero de biografia, qual é, por exemplo, o seu desejo nesse caso. E, enfim, curte também, compartilha com as pessoas que você acredita que é bom que tenha mais um produtor de literatura tendo seu conteúdo divulgado por aí. E é isso, me siga também nas redes sociais. Vamos para o que interessa. É, Quando eu comecei lá no Instagram a divulgar um pouco da minha estante, ela não é tão grande assim, mas está ficando super lotada, inclusive sem espaço aí para algumas coisas. As pessoas queriam que eu fizesse meio que um book haul, ou pelo menos uma bookshelf tour, como se diz, né? De passear pela estante e ver quais são os livros que tem por ali, de forma bem rápida e resumida. Só que eu pensei, não, cara, eu vou dividir, segmentar, aproveitar e fazer vários vídeos, né, também para mostrar algumas categorias, né? Eu separo a minha estante em categorias e mostrar essas categorias para vocês e apresentar essa coleção. E eu queria começar falando sobre as biografias. São livros mais extensos, mais caros também. É, não é um gênero que eu gosto, embora tenha algumas ressalvas aqui e ali, não tanto pelo conteúdo em si, mas às vezes algumas biografias exaltam alguma figura sem ter um espírito crítico, e vocês vão perceber que das que tenho aqui, somente talvez uma eu acho que não foi tão uma boa escolha de comprar, mas enfim, existem muitas biografias no mercado, é sempre bom estar dando uma olhada nos autores, ver se o perfil de metodologia se encaixa naquilo que você espera e tal. E também se aproveitar e experimentar biografias que vão além simplesmente do relato factual da pessoa biografada ou do objeto que está sendo biografado nesse momento. Então vamos começar, né? Não vamos perder muito tempo. Eu queria mostrar não tem uma ordem aqui bem definida, mas eu vou começar pelo que está aqui na minha frente, depois eu vou pelos que estão aqui ao lado. Começando por esse aqui. Lima Barreto, Triste Visionário. Eu perdi a jacket, talvez, mas é o livro da Lilia Moritz Schwartz. Ela se notabilizou ao longo desse século, né? Porque ela começou a trabalhar no final do século XX, mas no século XXI e um pouquinho antes, ela já tinha muito interesse em falar sobre Lima Barreto. Inclusive, a coleção da Penguin, com toda não, né? Mas a boa parte da obra do Lima Barreto, inclusive um livro que sai pelo selo da Companhia das Letras, que é o Todos os Contos, é basicamente ela que organizou a pesquisa, organizou o pós-fácil, organizou como seria a ordem de lançamento. Então, se tem uma pessoa que se especializou em Lima Barreto aqui no Brasil, essa pessoa é Moritz Schwartz. A arte da capa é uma intervenção acerca de uma foto que o Lima Barreto tem. A Lilia Moritz Schwartz faz um trabalho muito interessante nesse livro, buscando abordar o Lima Barreto em seus vários aspectos, como a sua vida se mescla com a história do Brasil na virada do Império para a República. Enfim, eu não cheguei a ler esse material todo, eu fiquei na página 194, um dos primeiros capítulos. É um livro que a fonte é muito pequena, tá aqui para vocês. Então, se já é um calhamacinho, querendo ou não, ainda torna um pouco bem mais complicado a leitura. Mas eu pretendo retomar um dia, talvez não retomando dessa página, eu volto e começo tudo de novo e é isso. Vamos tentar ser mais rápido aqui, né? Vamos lá. Próximo.
O próximo é uma trilogia do Lira Neto, que é talvez um dos maiores biógrafos que temos aqui no Brasil. Eu jurava assim que para você ser biógrafo você precisava fazer um trabalho, sei lá, se dedicar sua vida para estudar uma pessoa, mas o Lira Neto quebrou com essa minha expectativa que eu tinha quando comecei a prestar atenção nos livros, né? E aqui tá aí a biografia do Getúlio, tem um primeiro volume. Esse volume aqui vai dos anos de formação do Getúlio até as conquistas do poder, de 1832 até 1930, ou seja, vai compreender desde o nascimento de Getúlio Vargas as principais fontes que existem sobre ele e também um contexto político. Ele, em 1930, ele faz aquilo que é chamado de um dos primeiros golpes da República Brasileira e vai chegar ao poder. Depois nós temos 30 a 45, que é um período que a gente estuda muito, história contemporânea mundial, mas às vezes não para pensar que no Brasil também as coisas estavam muito efervescentes, né? Então é do governo provisório à ditadura do Estado Novo. Então a gente vai cobrir esse período em que o Vargas se consolida no poder e vai buscar criar aquela imagem que fica para nós do Getúlio Vargas populista, um pouco... Aqui a Lilia Schwartz, por exemplo, cita que ele flerta um pouquinho com doutrinas políticas aqui, que talvez se eu falar no vídeo desmonetizar. Não vai desmonetizar, porque eu não tenho monetização. Então é fascismo mesmo, né? E o último volume, que é o mais enxuto, assim, o menor dos três, que é o Getúlio já pegando aí a fase final da vida dele, que vai de 1945 a 1954, 9 anos, da volta pela democracia, né? O Getúlio ele sai do aspecto de ditador e volta ao poder, só que dessa vez com a aura do pai dos pobres, né? Até o suicídio. Então aqui tem até assim, né? Da volta pela consagração popular ao suicídio, que inclusive deu uma freada nos movimentos militares aí que já estavam querendo dar uns golpes no Brasil antes, né? Mas enfim, essa trilogia eu pretendia ler esse ano, mas por motivos vários eu não consegui colocar essa empreitada pra frente. Eu já emprestei o livro 1, esse aqui, para uma colega minha. Ela disse que leu, assim, chegou a ler uma parte, depois ela pegou pelo Kindle e continuou. Ela disse que gostou, né? Espero que na hora que eu for ler eu também goste. É isso. Vamos para o próximo. O próximo também é de uma figura brasileira, uma figura que não morreu. O Darwin, do Seleção Literária, já falou várias vezes que ele não curte muito esse aspecto de fazer uma biografia de alguém que ainda está vivo, porque existem muitas disputas pela forma como a pessoa quer ser retratada. A gente não sabe também até que ponto essa pessoa que está sendo biografada interfere no trabalho da pessoa que está biografando. E estamos falando do caso da biografia do Lula, pelo Fernando Moraes. Esse é um projeto que tem como, aqui na capa, que é um volume 1, ou seja, vai ter mais volumes do trabalho do Fernando Moraes acerca do Lula. Eu não cheguei a ver resenhas, não cheguei a ver, por exemplo, dar uma folheada aqui no livro, então não sei exatamente qual vai ser a proposta que o Fernando Moraes vai fazer aqui. De que fase, que recorte vai fazer, se vai fazer, por exemplo, uma biografia que não tem tanto recorte temporal, mas que viaja, né? Eu poderia até fazer um link assim com alguns filmes que eu já assisti, que você não pega uma linha temporal, né? Você vai passeando por alguns eventos e vai e volta no tempo para tentar explicar como é que essa pessoa, enfim, tem o seu percurso. Aqui na contracapa diz o seguinte: este volume da primeira biografia do vulto de Luiz Inácio Lula da Silva recupera os momentos determinantes que o personagem chegasse a ser o que é, o líder de massas que, com avanços e tropeços, se inscreveu na história como agente e símbolo de grandes transformações no percurso nacional nas últimas 5 décadas. Isso aí ninguém contesta. Com a verve narrativa conhecida dos leitores, desde obras já clássicas como Olga e Chateau, que são outras duas biografias de Fernando Moraes, ele nos conduz de maneira hábil e segura por estrutura nem sempre linear. E aí acho que tá essa questão, né, que você não vai ver essa biografia com linearidade. Vamos pegar ano após ano, como é o caso do Lira Neto, né? E aí que diz o seguinte: dando ainda a ver os aspectos mais relevantes da vida política recente de Lula, até a anulação de suas condenações pelo Supremo Tribunal Federal em 2021. Então talvez esse seja o recorte final do livro, já que o Lula ainda está construindo sua trajetória. Pode ser que no futuro ele faça alguma coisa muito grande, ou não, né?
que pode ser que ele faça uma coisa que não vá casar muito bem com essa biografia dele. Aqui termina a contribuição ímpar para eu compreender o personagem do Lula e combinar rigor na pesquisa e acesso inédito à fonte para afirmar uma biografia essencial. Eu acho que biografia essencial vai ser meio difícil nesse projeto, mas quem sabe, né? Vai que esse aqui seja a primeira grande empreitada de biografar esse cara que é um dos personagens mais relevantes da República Brasileira, e no futuro, depois que o Lula já tiver partido e descansado, a gente tenha uns trabalhos que vão mais a fundo na história dele. Continuando em aspectos brasileiros, outra da Lilian Marie Schwartz, que é As Barbas do Imperador, para falar de Dom Pedro II, personagem que às vezes suscita romantismo, às vezes não, né? Não é o meu caso. Mas, enfim, esse livro aqui eu já li alguns trechos na faculdade, principalmente quando a gente estava falando de matérias de Brasil, referente a Brasil e Império. E esse livro aqui tem essa capa que eu acho muito bonita. É um livro que emula muito essas lombadas clássicas, assim, que tinha de capa dura, tecido que era feito e tal. E é assim, é fininho, né? Mas ele é muito pesado, acho que é por conta da gramatura da folha. Que não é a folha, o papel pólen, esse é um papel mais branco, enfim. Dizem que esse é o melhor trabalho da Lilia Schwartz enquanto biógrafa. Dizem. Porque eu não li, como eu disse, completamente. Eu li alguns trechos dessa biografia em Xerox, né? Xerox salvam o estudante, mas enfim. Esse aqui diz assim, né? É um misto de ensaio interpretativo e biografia do imperador Dom Pedro II. Este livro apresenta a monarquia brasileira a partir de um ângulo absolutamente original, ou seja, está mais para uma historiografia do que necessariamente uma biografia. Valendo-se de documentos inéditos e promovendo o diálogo fértil entre sua linha de argumentação e inusitada iconografia, que a Lilia Schwartz, ela tem uma grande pegada nisso, então os trabalhos dela tem muita iconografia. Inclusive, se você dá uma olhada no perfil dela no Instagram, vai encontrar um pouco disso. Aí diz aqui, a Lilia Marie Schwartz materializa o mito monárquico ao descrever, por exemplo, a construção dos palácios, os rituais da corte, a mistura de ritos franceses com costumes brasileiros, as formas encontradas pela boa sociedade para praticar a arte de bem civilizar-se, a criação de medalhas, emblemas, dísticos e brasões, a participação do monarca e o uso de sua imagem nas festas populares. Contra esse pano de fundo surge o retrato de Pedro II, o imperador aos 14 anos. Este homem que governou o país durante quase meio século foi talvez o maior de todos os ícones do império. É bem simples, né? O império não durou tanto assim. Letrado, viajante, amante do progresso, às vezes alheio às solicitações do posto que ocupava, porque, não sei se você sabe, mas o Pedro II, quando chegou aí no final da carreira de imperador dele, saiu viajando, deixava o Brasil aqui, ia-se embora para o Egito e outros lugares. Enfim, Dom Pedro exibia-se com sua moça de penas de tucano e, de certo modo, legitimava a tropicalização dos costumes monárquicos. Depois, ao trocar o manto imperial pelas vestes de cidadão, né, estará, de algum modo, anunciando a decadência do império. As Barbas do Imperador não apenas mostram de que maneira a monarquia se tornou um mito, numa linguagem que equilibra o rigor da pesquisa com a escrita sensível, identifica nesse mito uma força e uma singularidade que desconhecíamos. Então, é um trabalho aí para você que quer conhecer a figura de Dom Pedro II, quer saber, por exemplo, como foi que se estruturou os maiores mitos da monarquia. Então, algumas imagens que são muito ligadas para a gente, para pensar, por exemplo, o grito de independência, não foram feitas durante o período, não são contemporâneas à independência. Já é uma intervenção artística desse evento para fazer os louvores ao Brasil, o Império, que o Pedro II queria enaltecer. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa brasileira aqui. Tem. Esse aqui, Brasil uma biografia. Essa que eu li, essa aqui é das biografias que eu mostrei pra vocês. Essa foi o que eu li de cabo a rabo. Também era a Lilian Marie Schwartz e junto em parceria com a Heloísa M. Starling, Murrell Starling. E que aqui, como vocês bem sabem, trata-se de tentar transformar o Brasil em um personagem e construir essa história desse Brasil. É um projeto difícil, porque nós estamos falando de, pelo menos aí, 500 anos de história oficial. A história que a gente coloca assim como colonizante, né? O Brasil foi colonizado a partir de 1500 e pouco. Então, é claro que o Brasil tem uma história muito pregressa, mas a gente, vamos supor assim, para facilitar o entendimento do público geral, a gente olha para o Brasil enquanto esse período de 1500 até atualmente. O recorte desse livro vai até as jornadas de junho de 2013 e tem um pós-fácil ainda falando até um pouquinho de 2015,
mas desse Brasil imediato para cá, isso não tem. A Lília Moody Schwartz e a Heloísa Morgenstern fazem um trabalho que parece, assim, levando em consideração um outro livro que elas escreveram em conjunto, que foi sobre a pandemia de Covid-19, né? Na verdade, a pandemia de gripe espanhola, de 1919. Eu viajei aqui agora. Mostra que elas têm um poder de síntese muito bom na sua imprecação, né? Às vezes, quando a gente tem trabalho em dupla, né? Às vezes você percebe a diferença textual. Então parece que um capítulo foi escrito por um capítulo foi escrito por outro. Mas nesse caso aqui não. Os capítulos têm uma unidade, uma coesão muito boa. E também tem um riquíssimo material iconográfico. Acho que uma das coisas mais legais assim, da biografia desses trabalhos, tanto da Luísa quanto da Lília, é justamente essa parte para quem gosta, como eu, de fotografia, de imagem, de fazer esse trabalho com fontes que não são fontes escritas, é um prato de mão cheia. Eu anotei muitas coisas na época que eu usava esses post-itzinhos aqui. Talvez precise dar uma volta em alguns capítulos, sim. Eu creio que sim. Eu já usei ele para dar aula, inclusive. É um livro assim bastante recomendado, inclusive por pessoas da academia. Vale a pena aí que você quer estudar um pouquinho mais sobre o Brasil, verificar esse livro aqui. Já tem 16 minutos, bora lá, né? Vamos lá. Pensar aqui, ainda na América, vou ficar na América do Sul para falar do Otávio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz, ou As Armadilhas da Fé. Esse livro é sobre essa madre espanhola que vivia aí na região mexicana. Esse livro aqui é o queridinho da uma professora minha de América Indígena e América Espanhola, Kalina Vanderlei. E, cara, eu também não li esse livro. Eu comprei quando o Albu, eu tinha o cupom de desconto na Albu, que era professor, e peguei com 30% de desconto. Olha, Albu, sim, inclusive, se você é professor, se você trabalha aí com alguma coisa ligada à educação, essa é uma das editoras que melhor trabalha esse aspecto, criando materiais para professores darem aula, facilitando às vezes muitos encontros, palestras. Então, assim, se você gosta desse cenário de compartilhamento de saber, a UBU talvez seja uma das melhores aí a fazer esse tipo de trabalho. Mas falando da biografia, essa aqui é uma biografia, né, da visão de Otávio Paz sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Juana de Asbarque é o seu nome laico. Nos permite vislumbrar uma fase da história do México pouco conhecida no Brasil, mas também pouco estudada pelos mexicanos do nosso tempo. Entre os séculos XVI e XIX, no território que vai do sul dos Estados Unidos até a Mesoamérica, excluindo a capitania geral da Guatemala, né, esse é um recorte geográfico, constitui-se o vice-reinado católico da Nova Espanha, né, não era México, Nova Espanha, que, ao lado do vice-reinado estabelecido no Peru, atuou como uma fonte primordial de transferência de riquezas para as metrópoles espanholas durante quase 300 anos. E aí é que tá. O Otávio Paz vai pegar esse recorte geográfico e temporal e vai reduzir ainda mais para focar na história da Sor Juana Inés de la Cruz, para mostrar como essa personagem ela foi muito assim, ela tem muita curiosidade da mistura de saberes, o sincretismo que existe entre a cultura mexicana, a gente chama hoje de mexicana, mas mistura lá indígenas de maias, astecas e outras populações que viviam ali ao redor dos grandes impérios. Enfim, aqui diz uma coisa que é muito interessante. Em 4 partes, 30 capítulos e um apêndice, a leitura de Sor Juana Inés de la Cruz, ou As Armadilhas da Fé, nos possibilita observar simultaneamente, seja a própria Sor Juana, a primeira escritora em língua castelhana da América. Esse aqui é um detalhe muito interessante, principalmente na época em que as mulheres não tinham esse tipo de acesso à educação. É que diz insuficientemente conhecida no panorama universal da literatura, onde deveria se situar, em sua justa dimensão e complexidade. Seja sociedade na Nova Espanha, um mundo encoberto pelo barroco espanhol e pelo sacrifício dos povos indígenas. Sacrifícios cheio de dogmas, tradições, sincrético e injusto. Então aí tá aí. Se a pessoa quer conhecer um pouquinho de história do México aí, ó. Sor Juana Inés de la Cruz é incontornável, certo? Passando para o próximo, Eric Hobsbawm, de Richard J. Evans. Richard J. Evans, que é conhecido aqui no Brasil pela trilogia que virou série de 4 livros sobre o Terceiro Reich, um historiador de mão cheia e que resolveu nesse empreendimento trazer a história de um dos maiores historiadores dessa fase da história, que é o Eric Hobsbawm. Eu lembro que uma vez eu cheguei, acho que estava no terceiro período da faculdade,
tava nem sabendo como era um grupo de pesquisa. Aí eu resolvi entrar no grupo de pesquisa de História do Tempo Presente, né? História contemporânea, tempo presente e tal. E aí meu colega disse, olha, você vai ter que ler as Eras do Hobsbawm. Fiquei, tá, manda aí que a gente lê. Quando eu vi lá o trabalho do cara, eu fiquei, ih, até hoje eu não li. Eu só li a Era das Revoluções e um pouquinho da Era dos Impérios e um pouquinho da Era dos Extremos. Curiosamente, aqui na minha estante eu só tenho a Era do Capital, que é o único que eu não li. Mas enfim, aqui diz que é uma breve história do Eric Hobsbawm. Ele morreu aos 95 anos e era talvez, né, o historiador mais conhecido de todo mundo. Autor clássico como A Era dos Extremos, mas que a sua melhor obra é A Era das Revoluções. Essa obra foi traduzida em mais de 50 línguas. Era tão popular na Itália e no Brasil como na Inglaterra, nos Estados Unidos, e seus livros continuam sendo adotados em escolas e universidades, que é o pé, diga-se. Neste livro, Richard J. Evans conta a trajetória desse personagem, que foi testemunho dos episódios mais marcantes do século XX. Hobsbawm não apenas escreveu sobre esses acontecimentos, mas participou de muitos deles, como, por exemplo, a resistência a Hitler e a Revolução em Cuba e a emergência do novo trabalhismo, inclusive no Brasil. O Hobsbawm, ele é, com certeza, um autor incontornável para quem faz graduação de História. Não tem uma pessoa que não tem tido contato com as obras dele quando vem aí para o mundo contemporâneo. Ele já fez trabalhos para essa fase europeia, já tentou fazer trabalhos ligados mais à sociedade e comunismo em várias partes do mundo. Muitas pessoas desconfiam do método de trabalho dele, porque, enfim, foi muito prolixo, ele era muito erudito. Ele sabia dar citações assim de cabeça, tanto de livros clássicos, assim, literatura que a gente lê assim, de forma mais desprendida, como de livros mais acadêmicos, e o pessoal ficava se espantado com a capacidade que esse cara tinha, né? Então é um autor incontornável que merece aí um estudo, pelo menos de quem gosta, né? No caso eu, é uma coisa interessante. Seguindo, eu vou passar para esse daqui, porque eu queria muito falar dele, que é Van Gogh, a biografia de Stephen Knife e Gregory White Smith. Eu fui para uma exposição do Van Gogh no começo do ano, lá no Rio Mar. E quando eu terminei a exposição, eu fiz, cara, eu preciso ler a vida desse cara. Eu tinha acabado de comprar, mas eu não li ainda, não tive essa oportunidade, porque eu queria, como eu disse, não, eu queria primeiro ler a do Getúlio para depois vir encarar, porque assim, o cara é uma ação, né? E não é uma leitura fácil, assim, no sentido de você precisa ter muita energia, ser paciente, estar pegando esse livro aí durante várias fases. Não é uma leitura que, tipo, eu vou conseguir fazer rapidamente e nem tão pouco com a mesma vibe. Eu vou variar durante esse tempo, então vai ter momentos que eu vou ler mais, momentos que eu vou ler menos. E eu preciso ter, digamos assim, bastante consideração espiritual para conseguir encarar esse calhamacinho aqui. Van Gogh, para muitas pessoas, dispensa comentários. Deixa eu deixar ele aqui grandão. Dispensa comentários pela sua importância, embora ele não tenha gozado em vida da importância que ele veio a ter para a pintura e todo a exposição, né, que é feita com as obras dele. Inclusive a minha noiva é fãzaça desse cara. Inclusive, caso de Girassóis, enfim. Então, eu quero muito ler esse livro, acho que até 2025. Vou colocar essa meta aí, porque ele é bem volumoso. Mas é com certeza uma das biografias que eu mais tenho vontade de ler no momento. Seguindo, aqui, editora crítica que mandou para mim no passado, Simone de Beauvoir, da Kate Kirkpatrick. Como, bem, assim, também é uma personagem muito relevante da história do mundo do século XX, símbolo da mulher libertadora. Simone de Beauvoir, ela revolucionou muito daquilo que se pensa sobre o feminismo e é vista como talvez a principal autora sobre o feminismo do século XX. Se isso estiver errado, aí você pergunta para outra pessoa aí que sabe melhor do que eu sobre isso. Mas vamos lá. Muito se escreveu sobre esse nome, sobre Simone, mas esta biografia foi desenvolvida com base em materiais inéditos, com as cartas que trocou com seu último amante, Claude Lesma, só disponibilizadas em 2018. Por meio dessas cartas e outros diários recentemente encontrados, a filósofa Kate Kirkpatrick mostra a engenhosidade do pensamento de Simone. Este livro também reforça os princípios éticos e morais de Beauvoir e como eles se transformaram em posições políticas depois da guerra,
E claro, não faltam passagens sobre como ela ajudava as jovens que não procuravam pessoalmente por meio de cartas, que a procuravam pessoalmente ou por meio de cartas. Não é à toa que em seu funeral multidão gritavam frases como mulheres, vocês devem tudo a ela. Enfim, é uma personagem bastante fascinante, bastante conhecida, e a biografia é mais curtinha, então talvez eu não precise de tanto esforço assim para lê-la. É isso. Vamos pro próximo. Martinho Lutero, de Lindau Hopper. Também li esse livro aqui completo e foi muito interessante porque foi em um mês, cara. Em um mês eu li isso. Pra vocês terem uma ideia, eu li esse livro e pensei assim, cara, dá pra criar um clube de leitura só com não ficção. Eu não consegui esse projeto ainda. Mas enfim, a pegada aqui é falar sobre talvez um dos personagens, talvez não, né? O personagem mais relevante do cristianismo no século XVI. Ele que fez o cisma na Igreja Católica, criando assim a vertente protestante, né? Que recebe o nome aí da Reforma Protestante. E tem toda a verba de protestantismo, da qual também tem uma tradição que herda de Martin Lutero, boa parte de suas ideias e contrapontos à Igreja Católica. O texto aqui vai mostrar que o Lutero era um católico muito fervoroso. Ele vinha de uma família, não vou dizer burguesa, mas comerciante na Alemanha. O pai dele queria que ele seguisse uma carreira mais ligada ao direito. Ele acabou não seguindo por esse caminho. E na busca de ser padre, encontra-se com uma relação, assim, pelo menos na perspectiva da Linda Hopper, que é uma perspectiva muito psicanalista, uma relação dura entre ele, o pai e Deus. E a partir dessa relação complicada, acaba se criando o Martin Lutero e ele vai ser o melhor usuário de uma nova tecnologia que revolucionou a história do mundo, a imprensa. Então, aqui nesse livro vai dar muitos detalhes de como Martin Lutero também usou a imprensa para fomentar sua ideia e fomentar muitas narrativas sobre ele mesmo, né? Criando assim uma aura, né? Acerca de quem era Martin Lutero, quais eram as suas perspectivas e tal. Existe uma distância muito grande entre o mundo dele e o nosso, mas é um livro que é bastante legal, fácil de ler, fluido, e tem notas que são na medida certa, assim, não são notas também tão difíceis de entender. Embora se a gente for parar pra pensar... cadê? A biografia é só isso aqui. Isso aqui é só notas. É isso. A poeira aqui tá complicada. Vamos para o próximo livro, também um alemão. Só que aí biografado por um brasileiro. Karl Marx. Aqui é escrito pelo José Paulo Neto. Talvez um dos maiores conhecedores de Marx do Brasil. Esse aqui busca não ser uma biografia definitiva. Eu estou lendo essa biografia no momento. Dei uma pausazinha porque tem outras leituras. Estou no capítulo 5, Londres, o apogeu intelectual. Mas é um livro muito rico. O José Paulo Neto faz um trabalho que é muito interessante, que além de explicar a história do Marx, dessa vez de forma linear, né? Então ele não tem muito esse negócio de sair viajando no tempo. Ele fala das coisas, do contexto da vida do Marx, do contexto da vida na Europa, e depois ele separa sessões nos capítulos específicos do recorte que ele faz para explicar várias das teorias que Marx tem. Então não é só um livro que é a biografia, ou seja, a história por si só do Marx, mas também uma história intelectual de como desenvolve-se o pensamento do Marx, como ele vai criando as suas teorias. Há resumos aqui bastante interessantes sobre conceitos, sobre quando Marx começa a pensar certas ideias, certos temas, como ele passou de um cara muito ligado à filosofia do direito e passa depois a ser um crítico da economia política. Então, assim, é um livro que, para quem não conhece nada de Marx, quer conhecê-lo, é uma boa porta de entrada. A editora Civilização Brasileira também tem um livro que é também organizado pelo José Paulo Neto, só que dessa vez é sobre pessoas que escrevem acerca de Marx e que tratam, debatem suas ideias. Também é um livro que vale a pena quem se interessar conhecê-lo. Próximo livro, outro personagem alemão, só que dessa vez escrito por um inglês. É a biografia do Hitler, escrita pelo Ian Kershaw. Ian Kershaw também, assim como o Richard J. Evans, é um grande conhecedor da história europeia do entre-guerras, né, da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial.
Ele escreveu um livro chamado acho que é De Volta para o Inferno, que conta a história da Primeira Guerra Mundial e da Segunda como se fosse uma guerra só. E depois ele tem um outro livro que ainda não chegou no Brasil. Existe uma edição portuguesa na editora Cervantes, ó, que é assim, que fala sobre depois o continente europeu, como se desenvolve após a Segunda Guerra Mundial. Mas aqui o esforço dele é falar sobre a trajetória desse personagem odiado que existe no mundo, apesar que eu tenho alguns que veneram. No caso aqui, o esforço biográfico é fazer uma história de Hitler e também da Alemanha, de como o espírito alemão foi sendo modificado durante o final da Primeira Guerra Mundial e o fim da Segunda Guerra Mundial, no caso, né? Pegando aí esse espaço. Claro que vai ter mais informações acerca da infância do Hitler, contextualiza ele como um ser humano normal, mas que foi patrocinador de uma das maiores tragédias que a humanidade já conheceu. Então é isso. Também é outro livro que, quando eu for ler, eu vou ter que precisar de um esforçozinho, tanto mental quanto leitor. Próximo, Hannah Arendt. Esse aqui é uma das biografias mais recentes que eu recebi na parceria com a editora Contracorrente, que infelizmente não temos nesse ano, que aqui é escrito pela Samantha Rose Hill. Nesse caso, é uma biografia que também busca um aspecto de biografia intelectual. Então não vai se considerar tanto em detalhes, meandros da vida da Hannah Arendt. A ideia é pegar como foi a mudança de trajetória do pensamento dela e como isso impacta nos seus livros. E, claro, o impacto que ela tem para a filosofia, não só alemã, americana, como também mundial, a partir de muitos dos seus livros que são clássicos, alguns com muitas críticas, como é o caso de A Origem do Totalitarismo, outros que têm uma carga semântica, uma carga filosófica muito patente. Então, tem pessoas que amam a Hannah Arendt, pessoas que não gostam dela. Eu confesso que eu só conheço mesmo A Origem do Totalitarismo. Outros livros delas eu não li. Inclusive, ela tem livro de poesia, eu não sabia. Mas tá aí. Vale a pena. Então, se você quiser conhecer a história da Hannah Arendt, principalmente a história intelectual dela, dá uma olhada nesse livro. A editora Contracorrente é uma das melhores editoras do Brasil para essas partes de filosofia, direito, pessoas que querem, por exemplo, entender questões de privacidade. Um vídeo dele muito interessante. Então vale a pena pensar em direito, política, enfim, filosofia. A editora Contracorrente faz um trabalho fenomenal. Seguindo, eita, tem uma brasileira aqui que eu esqueci, ó. Maria Bonita, da Adriana Negreiros. Esse livro aqui também eu li. É uma biografia mais curtinha, não existe tanta informação sobre a Maria Bonita. Esse livro aqui, às vezes mistura mais o cangaço do que a história da Maria Bonita. Ela acaba sendo um personagem que está circulando o livro, você vê informações dela, mas infelizmente não é tanto sobre a Maria Bonita. Tá mais para uma história do cangaço a partir da perspectiva feminina do que uma história da Maria Bonita em si. Entretanto, vale muito a pena a leitura, quebra alguns estereótipos que se tem sobre o cangaço. As fontes iconográficas aqui que existem também são bastante interessantes, tanto a favor, digamos, do cangaço, como contra ele também. Tem algumas informações bastante relevantes. É uma biografia que vai direto ao ponto, então você não tem essa preocupação de estar vendo muitos detalhes da história do Brasil nessa época. Não é muito foco da Adriana Negreiros. É mais direto no assunto, embora eu acredito que pudesse haver mais foco na Maria Bonita, mas também não sei se tem tantas fontes assim. Por fim, as duas últimas, eu vou começar com essa aqui, que eu não sei se foi realmente uma boa escolha, confesso a vocês. Mas pode ser que eu dê uma estudada, assim, lida, né, nessa biografia, que é a biografia de Charles de Gaulle, traduzida pelo Julian Jackson. Como eu disse a vocês, eu não sei se foi uma boa escolha ter feito essa aquisição, porque eu comprei esse livro numa promoção boa, inclusive, na Amazon. É uma publicação da editora Zarra. O Charles de Gaulle é um personagem francês bastante peculiar, digamos, da história da França no século XX.
Dizem que ele é um ótimo orador, eu nunca escutei nenhum discurso dele. Aqui diz que mostra a história dele confiante na sua própria liderança, como ele lidou com a invasão nazista na França em 1940, como ele é uma figura gigante cujo legado continua sendo profundamente disputado. É, e aqui o historiador, especialista em história moderna da França, Julian Jackson, explora todas as dimensões do mistério Beguile, sem buscar lhe dar excessiva coerência. Descreve com precisão e leveza seus paradoxos e ambiguidades, seu talento político, paixão pela tática, pragmatismo e capacidade de visão, lançando ainda nova luz sobre a relação entre de Gaulle e Churchill. Mas, enfim, é uma biografia também muito extensa. Eu acho que peguei mais pela curiosidade na época que eu estava querendo ir mais a fundo um pouquinho em história contemporânea. Eu não conhecia muito o personagem de Gaulle, vi poucos vídeos e informações sobre ele. E aí eu pensei, cara, pode ser uma oportunidade, né? Legal, um livrão. Só que, dadas as minhas atuais condições de leitura, não faz parte de um interesse de ler assim, imediato. Vamos ver. Se no futuro eu não tiver tanto interesse, eu vou passar esse livro pra frente. E é isso, né? Também acontece essas coisas. E aí, como eu disse, a aquisição que eu mais me arrependo de ter feito, porque também foi muito impulso de compra, foi essa aqui. A biografia do Stalin, do Simão Sebag Montefiore. Eu confesso a vocês que eu só peguei essa biografia por causa da resenha do Yuri do Livrada. Na verdade, nem foi a resenha desse livro aqui especificamente, porque dizem que esse livro está dividido em duas partes, tem um jovem Stalin e depois esse aqui. E todos sabem que o Simão Sebag Montefiore tem uma, um ranço da União Soviética. Eu confesso que eu peguei esse livro mais pela curiosidade de saber o ponto de vista dele, já que eu consumo às vezes muito conteúdo de pessoas mais voltadas à esquerda, comunismo, e que algumas são mais críticas, outras menos críticas ao legado de Stalin. E eu falei assim, pô, será que eu devo ler esse livro e fazer um contraponto, sei lá, com outra biografia? Uma biografia, por exemplo, que uma Boitempo publicasse, enfim. Mas eu confesso que não sei se eu tenho vontade de ler nesse livro. Acho que eu poderia procurar outras fontes, outras historiografias que, se eu for levar em consideração as informações que o Yuri passou no vídeo sobre o jovem Stalin, é, de se estranhar o modo adjetivista que ele faz esse livro. Eu aprendi em história que se tem uma coisa que não se deve fazer em seus trabalhos sérios é você ficar adjetivando. E eu acho que isso acabou sendo internalizado em mim como uma crítica que eu faço a... Tipo, se eu ler uma biografia dessas, ela for muito adjetivista, ou para bem, louvando sempre aquele personagem, ou para mal, tentando depreciá-lo e tentando transformar uma imagem ruim ou mais ruim ainda, eu fico meio receoso de que a pessoa que escreveu realmente teve a intenção de escrever de forma de um trabalho sério. Mas enfim, não que eu esteja colocando em xeque o profissionalismo do Simão Sebag Montefiore. Eu acredito que nesse caso não tem como fazer isso, mas que algumas perspectivas dele me incomodam um pouco, sim. Até eu procurei outros livros dele para ver como era, né, a sua visão de mundo. E teve um mesmo sobre que ele busca fazer uma biografia dos impérios. O jeito como ele louva os impérios europeus me deixou assim, talvez não seja muito aquilo que eu espero, nem concordo, basicamente. É isso, esse vídeo ficou longo, tem 39 minutos, vocês podem assistir duas vezes tranquilo aí. Eu ia falar sobre livros e biografias que eu estou de olho, mas acho que pode ser para outro conteúdo no Instagram ou até mesmo em um Reels, assim, um vídeo mais curto. Só para dizer assim que estou esperando chegar a biografia de Jorge Amado. Sim. Meu autor brasileiro preferido, né? Eu tenho que ter a biografia do cara para dar uma lida e compreender ainda mais como a história do Jorge Amado se reflete na sua obra literária. Então é isso, galera. Obrigado para quem chegou até aqui. Se você quiser deixar um comentário, uma crítica positiva e tal, dizer assim, olha, Pedro, acho que você pode melhorar nesse ponto, acho que você pode melhorar nesse. Vocês podem perceber que eu não estou fazendo edições de corte e melhoria de áudio, porque
Eu já tentei fazer esse modelo e eu perdia mais tempo e acabava querendo fazer um negócio tão bom que acabava nem chegando ao público. Então pensei assim, não, vou me concentrar mais no conteúdo do que na forma, na edição, né? Mas você pode deixar aí o comentário à vontade. Você pode me seguir nas redes sociais, pode me chamar na DM, pode me chamar nos comentários também aqui do YouTube, se quiser conversar sobre algum desses livros. E é isso. Se gostou, novamente, dá o joinha, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, enfim, dá uma moralzinha aí para que esse trabalho continue e para que cada vez mais conteúdo de literatura chegue para as pessoas. E é isso. Até a próxima.